Visão espírita nas distonias mentais. Jorge André. Prefácio. De há muito vínhamos pensando em escrever sobre as distonias mentais e o seu relacionamento com o espiritismo. Será compreensível a dificuldade de abordagem da temática em totalidade. Seus capítulos são imensos e invados de fatos desconcertantes. Por tratar-se de visão conjunta, será antes de mais nada uma síntese sobre o modo sobre o qual conceituamos o psiquismo e suas correlações com o nosso atual momento evolutivo. Desejamos asseverar que não estamos apresentando um estudo complexo, com grupos estatísticos de observações e detalhadas citações, mas um simples apanhado de sintomas psiquiátricos e suas correlações espirituais, mostrando pontos que não tiveram as necessárias e devidas anotações. Muito já se sabe a respeito, porém pouco se tem escrito. O livro não se destina especificamente aos psicólogos e psiquiatras, em trato diário como a doutrina espírita já possuidores de avançados conhecimentos, mas para os de atividades outras interessados nos assuntos psicopatológicos e suas correlações espirituais. A temática em questão está a exigir compreensão e boa soma de interesse, o que não acontece com os indivíduos tendenciosos, de pouco conhecimento e mínimo adestramento espiritual. Quem se distanciou dos fatos envolvidos com as razões espirituais não possui uma aceitável medida psicológica na avaliação dos mesmos. Na abordagem dos temas tivemos o cuidado de conceituá-los sem ideias preconcebidas e radicalizadas. Os assuntos referentes ao espiritismo, pelos mais diversos motivos, foram, aqui e ali, salientados em suas respectivas angulações, o que motivou o pequeno capítulo à guisa de introdução. Propositadamente houve uma redução de citações e informações bibliográficas, a fim de evitarmos descrições extensas, quase sempre inconclusivas. Nossa intenção foi despertar interesse sem criar polêmicas inúteis, tentando uma abordagem dentro das vivências e observações da natureza psíquica humana, em seus aspectos rígidos e patológicos. Há, no momento atual, sem sombras de dúvida, uma forte necessidade de avanço e lutas pelos ideais lógicos e coerentes, a fim de suplantarmos as imagens fantasiosas de uma coletividade que deve fazer parte do passado. No desfile dos dias de hoje, a razão como lastro das emoções humanas, deve ser devidamente equilibrada e ajustada, a fim de propiciar novos impulsos para mais avançadas formas de consciência. As luzes de um dignificante futuro despertarão se insistirmos no estudo e esclarecimento dos fatos que nos cercam com o bom senso dos sérios. Com essas páginas desejamos cooperar em apontamentos que não são novos, mas que devem ser abordados, discutidos e avaliados, com os potenciais da atualidade psicológica. Os dias que transcorrem exigem adequadas respostas. Cremos que, se o trabalho de todos os interessados contiver boa dose de raciocínio e bom senso, participaremos da valiosa colheita de lastros das gerações futuras. O autor. Introdução. O Espiritismo é ainda o grande desconhecido. E, por ser desconhecido, é avaliado do modo mais desconcentrado possível. Os seus opositores, na maioria das vezes, pouco sabem da sua estruturação filosófica, científica e ética. O combate, quase sempre, é gratuito. Existem casos de aversões, com certa dose de medo, desencadeados por informações defeituosas e sectaristas. Em dias que não se vão longe, a visão deturpada alcançou tal ponto que alguns chegaram a acreditar ser o espiritismo fábrica de debilidade mental. Hoje, no entanto, já não existe tal procedimento, ao menos nos que raciocinam, observam e estudam. Os hospitais espíritas em suas estatísticas têm mostrado posições animadoras com os doentes mentais pela utilização de terapêutica eclética e os novos métodos alternativos, sem descaso com o que já foi conquistado pela ciência.
Espiritismo é a doutrina dos novos tempos, com a mais perfeita estruturação psicológica que se tem conhecimento. Representa uma verdadeira revolução para as ideias universalistas. É doutrina de simples apresentação, mas complexo em sua essência por abarcar todos os ramos do conhecimento humano. Os seus conceitos, além de alcançarem a realidade do dia a dia, oferecem condições e valores ideais para a conduta humana. A finalidade do Espiritismo é a busca do conhecimento do mundo espiritual e suas manifestações na dimensão física naquilo que se pode alcançar. Sabemos que com a nossa intelecção percebemos muito pouco. Bem claro que nosso psiquismo não se encontra parado, ele avança, cada vez mais, no programa evolutivo da vida, o que propicia progresso em nossas percepções. O relacionamento entre os dois mundos, físico e espiritual, é acontecimento bem habitual, mostrando-se com espontaneidade ou mesmo em condições adrede preparada. Tem por finalidade principal a instrução e conhecimento de outros horizontes da vida. Nossa visão ao lado de outros sentidos, muito pouco arrecada do meio em que vivemos, e não pode representar a medida das coisas, embora estejamos avançados no mecanismo evolutivo. O processo evolutivo, que em última análise será a ascensão de psiquismo, atinge a todo ser vivo, basicamente em suas estruturas espirituais. Com isso, os espíritos, quer encarnados ou desencarnados, variam em seus conhecimentos de acordo com o grau evolutivo em que se encontram. Asseverou Kardec com precisão: essa diversidade na qualidade dos espíritos é um dos pontos mais importantes a considerar, pois ele explica a natureza boa ou má das comunicações recebidas, e é em distingui-las que devemos empregar o nosso cuidado. A soma imensa dos fatos corretos atados ao intercâmbio mediúnico nos fala de um modo inconcurso e cabal da imortalidade. Fatos que tais, jamais devem ser encarados como sobrenaturais, são fatos naturais que obedecem às apropriadas leis das relações do mundo visível com o mundo chamado invisível. Em tempos outros foram considerados sobrenaturais, pela ignorância e pelo fanatismo. O Espiritismo, possuindo angulação científica, procura estudar e entender o conteúdo de relacionamento entre as dimensões físicas e espirituais, que são de todos os tempos da história da humanidade. São estudos do mais profundo interesse científico, de benéficos resultados no alargamento dos horizontes da psique humana, possuindo métodos com específicas adequações. O Espiritismo não se detém em exclusiva angulação científica. Quando formula, conceitua e interpreta os aspectos do fenômeno, mostra o seu valor filosófico em outros parâmetros. Um terceiro aspecto do Espiritismo se revela na ética religiosa, quando aproveita os efeitos científicos e filosóficos sobre a imortalidade, reencarnação, intercomunicação espiritual e outros fatos, de modo a propiciar um íntimo estado de religiosidade, estruturado dentro de uma verdade patente, a fé em ação. Assim, o Espiritismo, sem ser uma religião constituída, sem dogmas, liturgias e objetivações da divindade, possibilita o raciocínio desse conjunto de valores psicológicos alicerçados em leis inteligentes. Com isso avançam as relações humanas para com a divindade, fazendo integração em parâmetro moral, onde o sentido religioso será sua efetiva expressão. Todo esse bloco de ideias espiritistas desemboca no estuário da imortalidade, cujos sustentáculos se encontram no mecanismo evolutivo. Para que o processo de imortalidade se afirme, haverá necessidades de períodos de renovação, a fim de existir perpetuidade no influxo da vida. As renovações se dariam sem modificações da essência do processo, com aquisições e as constantes ampliações que as experiências através delas podem propiciar. As renovações se expressarão diante da lógica dos fatos, perante as etapas de morte e renascimento na matéria, isto é, diante do processo reencarnatório e desencarnatório. Em face de tal procedimento,
A essência espiritual continuará sempre a mesma, embora crescendo em aquisição, mediante o rosário reencarnatório. Lógico que no processo reencarnatório estaria a chave mestra explicativa do infinito impulso da vida. Reencarnação que se passará em todos os níveis, adaptada às diversas categorias fenomênicas. Em cada grau da vida existirá o seu próprio tipo de renovação. Onde se manifeste a vida, aí existirá a imortalidade, o campo energético imortal afirmando-se diante do processo renovatório da reencarnação. Alhures assim nos expressamos, a ideia palingenética, reencarnatória, que atravessou a humanidade com todos os matizes das respectivas épocas, nos dias de hoje desloca-se francamente da filosofia em busca dos capítulos da biologia. Acreditamos mesmo que esse será o caminho, pela necessidade lógica de explicar hoje muitos fenômenos da vida. É claro que essas ideias que se assentaram nas judiciosas pesquisas e experimentos de Crookes, Mayer, Odgson, Geley, Schrenck-Notzing, Delany, Flammarion, Osti, Bosano e muitos outros. Vilela, em seu livro Destino Humano, disse que a doutrina palingenética tem um poder de síntese tão maravilhoso que equilibra o sentimento e a razão numa harmonia superior. Ela impõe-se ao nosso espírito com a lucidez imperiosa de um axioma e a intuição profunda, visão divina, que o pensamento não sabe modelar, nem as palavras podem traduzir. Essa demonstração encontra-se em cada um dentro de si. A palingênese pela lógica que encerra é de grande aceitação na atualidade, quando a compreensão humana atinge horizontes mais amplos. Uma ideia que suporta há milênios, e fazendo parte das civilizações mais antigas da Terra, e penetrando na intelectualidade da elite, tem que possuir em seu estofo, sem sua essência, poderosos alicerces com algo interessante e real. Isto seria racional, tão pleno de lógica, praticamente respondendo por uma prova no campo filosófico. A reencarnação é assunto tão antigo que as várias civilizações reconheciam-na como verdade, não só nos setores da religião, mas também na filosofia. Nos papiros egípcios as vidas sucessivas representavam assunto costumeiro. Nos Upanishads e Bhagavad Gita são alicerces do pensamento. Heródoto, em suas descrições, tratava o assunto com familiaridade. Os essênios, os chineses, japoneses, os escandinavos e os germanos, desde que se organizaram como povo tinham a reencarnação como natural e lógica. Na Cabala e no Talmud, a ideia palingenética é baseada em seus conceitos religiosos. No próprio Alcorão e no Evangelho a reencarnação é assunto fartamente divulgado e perfeitamente compreensível. No Evangelho de João existe expressiva passagem, 3:3, da visita de Jesus a Nicodemos não pode ver o reino de Deus, senão aquele que nascer de novo. Mais adiante, 3:7, não te maravilhes por eu te dizer, importa-vos nascer outra vez. Os filósofos gregos de maior envergadura, inclusive a escola pitagórica, tinha a reencarnação como verdade e conceito definido, única capaz de elevar as razões filosóficas do destino do homem. Em Ovídio e Cícero o fenômeno reencarnatório é ventilado com naturalidade e razão pura. Os filósofos mais recentes como Hume, Leibniz, Schelling, Schopenhauer, escritores como Goethe, e todos os pensadores que no século passado construíram as bases do espiritualismo, com trabalhos de honesta comprovação, apoiam a palingenese, não só como fenômeno aceitável, mas, principalmente, como necessidade lógica. O fenômeno reencarnatório oferece condições que traduzem a evolução como infinita, sem privilégios, de conquista lenta e harmoniosa, sendo a dádiva de todos pelas aquisições adquiridas através do S-tempos. A palingenese é o único processo que assegura o porquê da imortalidade da alma, a razão da pluralidade das existências e dos mundos com suas imensas formas e moldes evolutivos.
Com isso, em nosso planeta alcança todos os reinos da natureza com as nuances que lhes são próprias. Do mineral ao animal, a palingenese é a palavra unificante de ordem, única capaz de explicar a razão de ser da vida em seus multifaces aspectos. Somente a reencarnação poderia explicar o desequilíbrio e as divergências das condições dos nascimentos, com todas as sequências dos fatos sociais que se impõem. Todo ser será justificado em face das suas próprias obras. As experiências, realizações, emoções positivas e negativas, faltas, tudo, enfim, repercutirá no próprio eu. O resultado estará ligado à conduta de cada um, e, para que a evolução se positive, só o trabalho e o esforço têm sentido e significado real. Não importa como uma bandeira religiosa possa oferecer salvação, esta representa exclusivamente a aquisição de cada um nas realizações e cumprimentos de deveres. O aspecto externo, o que se aparenta, o que se diz e afirma, nada representa em face do que se faz e do que se constrói e cria. As desigualdades dos seres só poderá ser explicada como escala evolutiva, e todos, sem privilégios nem exceções, passarão pelos mesmos roteiros de oportunidades, não importando a época, porquanto a eternidade não poderá ser medida nem avaliada com a nossa mente finita, só haverá sentido nas obras criadas e realizadas. Quem nada fez, ou trabalhou com potências negativas, continuará rastejando, aguardando as realizações e suplantações de todas as condições do plano onde se encontra. A evolução de cada ser, em busca de um ideal, só poderá existir com a divergência de degraus evolutivos. Os que ensinam e administram encontram-se ao lado dos que aprendem. Estes, por sua vez, serão os orientadores do porvir. Fator de discussão e muita incompreensão e o esquecimento das vidas passadas. O esquecimento pregresso do encarnado, este bem maior da vida, seria um véu equilibrante, evitando as naturais desarmonias se participássemos das outras vivências passadas. Nossa atual cerebração não suportaria tamanha carga de emoções, impediriam novas construções psicológicas. Isto porque no estágio evolutivo inferior em que nos encontramos ainda, este proceder é praticamente um bem, uma proteção, pela nossa capacidade de avaliação dos horizontes e alcances da vida. Todas as atividades têm consequências, e os esquecimentos temporários determinados pelas vivências nas personalidades, longe de serem interpretados como fator negativo, reforçam e sustentam a moral palingenética. Vem corroborar, no caráter moral da questão, as divergências das aptidões humanas, onde anotamos casos de gênios precoces, cuja única explicação seria a continuação de condições adquiridas em etapas anteriores, jamais como resultado direto da herança cromossômica. Se a herança fosse exclusivamente resultado do jogo cromossomial paterno e materno, os gênios, os grandes dotados de aptidões, seriam aqueles que apresentariam um sentido prolífico maior. No caso, a natureza possuiria o esquema de suas defesas, os mecanismos para que a evolução se afirmasse, cada vez mais, protegendo o que fosse melhor. Assim, os inteligentes, os artistas, os mais capacitados seriam os vanguardeiros da procriação, o que realmente não acontece. Os mais prolíficos são os menos dotados. Isso seria contrário ao sapiente e conhecido poder de aproveitamento da evolução. Ainda nessas mesmas ideias, os jovens são os que possuem melhores condições procriativas em comparação com os mais velhos. Entretanto, os mais velhos apresentam melhores aptidões, até mesmo em doses superlativa em comparação com os jovens. A evolução terá que se valer e aproveitar de outros mecanismos, outros caminhos seguros, a fim de conservar seus valores. A chave explicativa estaria na reencarnação, onde não haverá perda, por menor que seja no processamento da herança. Mozart aos 4 anos, executa as sonatas e aos 11 torna-se compositor. Miguel Ângelo, aos 8 anos,
Foi dado como completo na arte da pintura pelo seu mestre. Pascoal, aos 13 anos, já era conhecido matemático e geômetra. Victor Hugo revelou-se literalmente, aos 13 anos. Liszt, menino ainda, já era conhecido como grande intérprete de música. Aos 14 anos já havia produzido uma pequena ópera. Hermógenes aos 15 anos ensina retórica a Marco Aurélio. Leibniz, aos 8 anos conhecia latim sem mestre, e usa aos 12 o grego. Gauss resolvia, aos 3 anos alguns problemas de matemática. Giotto, criança ainda traçava esboços plano arte e beleza, e Rembrandt era pintor antes de aprender a ler. Aos 10 anos, Pic de la Mirandola era respeitado pelos conhecimentos que possuía do latim, grego, hebraico e árabe. Trombete, que conhecia perto de 300 línguas entre dialetos e idiomas, aos 12 manuseava com facilidade o alemão, francês, latim, grego e hebraico. Van de Cleficore, falecido aos 11 anos, deixou 350 quadros dignos de apreciação artista. O talento musical de Beethoven fora reconhecido aos 10 anos. Pepito de Ariola, aos 4 anos, tocava áreas com maestria e foi objeto de estudo pelo professor Richetti. A prova científica e o marco que não podemos prescindir jamais, porque a reencarnação explica todas as dúvidas biológicas e, mais do que isto, amplia os conceitos e dá um sentido harmonioso às questões científicas. Dizia Gelei que a palingenese é provavelmente um fenômeno verdadeiro. 1. Está de acordo com todos os nossos conhecimentos científicos atuais e sem contradizer nenhum deles. 2. Dá a chave de uma variedade imensa de enigmas psicológicos. 3. Está apoiada em demonstração positiva. Se colocarmos o fenômeno palingenético no mecanismo evolutivo, a vida passa a nos dar um sentido de grandeza e finalidade. A aquisição do espírito humano deve representar a elaboração de milhões de milênios em experiências variadas e desconhecidas, não ficando fora do quadro as vivências nos minerais, vegetais e animais. O homem e seu cérebro atual não representam o remate da evolução, mas um estado intermediário entre o passado, carregando recordações animais, e o futuro, rico de promessas mais altas. Tal é o destino humano, Leconte de Nuit. A prova científico-experimental da reencarnação, a de maior importância, teria um duplo aspecto. O primeiro ligado à fenomenologia mediúnica com todas as suas nuances, cujos relatos e estudos os psicologistas e biologistas não têm o direito de desconhecer. Hoje os fatos mediúnicos estão sendo revisados e mais bem adaptados aos conhecimentos odiernos em virtude, principalmente, da queda que os audaciosos postulado-materialistas têm sofrido com a apresentação da matéria como energia concentrada. Os fatos e manifestações mediúnicas estão fartamente registrados na história dos povos que constituíram as civilizações. Em nossa época da história contemporânea, Allan Kardec, o sistematizador em cuidadosos estudos, oferece à humanidade o significado integral da mediunidade. William James, pai da pragmática, concita aos investigadores a verificação de fatos e relatos dignos de fé. O professor Oshorovix, da Universidade de Lamberg, rendeu-se diante dos estudos e experiências sobre materializações realizados por William Crookes, os quais combatia fervorosamente. Mas o tio e o Wallace ficam convencidos diante da realidade da vida espiritual. César Lombroso aceita a imortalidade, com a palingenese, após longas e minuciosas experiências. O segundo aspecto da prova experimental foi-nos dado com o valioso auxílio da hipnose, no campo ainda pouco explorado das regressões de memória, porém consolidada e detalhadas experiências de vários pesquisadores. A regressão de memória, utilizada com valor científico pela hipnose, foi consequência das observações de pacientes que reviviam espontaneamente cenas e quadros pretéritos devidamente comprovados, fenômeno este denominado por Peters de ecmnésia.
Com esse acervo de fatos, nasce a pesquisa da regressão de memória, atingindo etapas palingenéticas pretéritas, com auxílio da hipnose, cabendo como citação primeiras experiências de Fernando Collavida, em 1887. Flournoy, professor de psicologia em Genebra, deu interessantes contribuições aos estudos em apreço. Charles Lancelin, Cornelier e Leon Denis comprovaram os fatos e ampliaram as pesquisas a respeito. Pierre Janet estuda a fenomenologia e refere fatos de interesse, embora combatendo-os. Albert de Rochas, fazendo experiências sobre as exteriorizações da motricidade e da sensibilidade, penetrou o terreno das regressões de memória, onde catalogou, de 1892 a 1910, 19 casos. O problema da regressão de memória, perfeitamente comprovado, não está indene de dificuldades nem erros de interpretação, onde certos e determinados pacientes, possuidores de qualidades mediúnicas, podem absorver pensamentos de outras pessoas presentes, ou ressuscitar cenas e quadros, se condições de psicometria forem evidentes. Gabriel Delany, com apuro científico, retrata bem as dificuldades nesse setor. Somos obrigados nessas pesquisas a estar em guarda. Em primeiro lugar, uma simulação sempre possível se temos que lidar com indivíduos profissionais. Em segundo lugar, mesmo com sonâmbulos perfeitamente honestos, convém desconfiar da sua imaginação, que corre muitas vezes livremente, forjando histórias mais ou menos verídicas, a que o professor Flournoy chamou de romances subliminais. Essa espécie de personificação de indivíduos imaginários foi frequentemente produzida, entre outros, pelo professor Richet, que a designou com o nome de objetivação de tipos. Apesar disso, não podemos deixar de reconhecer o valor científico e experimental de casos que traduzem perfeitamente essas ideias. Nesse grupo podemos incluir os experimentos de Flournoy com a médium Helena Smith, que forneceu provas inconcursas da reencarnação, trabalhos de Rossel Davis, o caso de Laura Reinald relatado pelo Dr. Gaston D'Urville, de Catherine Bates e das senhoras Papleton, citados, ao lado de muitos outros, por Leon Denis. Autores modernos estão fazendo renascer o método com bons critérios psicológicos. Netterton, nos Estados Unidos, possui um bom cabedal neste sentido. No Brasil, muitos psicólogos e médicos estão trabalhando com o processo regressivo, e já com expressivos resultados no campo terapêutico, porquanto o processo propicia uma verdadeira catarse. Salientamos em São Paulo, os trabalhos da Dra. Maria Júlia Pérez, e, na Bahia, as pesquisas cuidadosas da doutora Ruth Brasil Mesquita. Pelo visto, o processo reencarnatório encontra amparo em muitos alicerces, o científico, filosófico e ético. Nas oscilações do processo de renovação, isto é, no dinamismo reencarnatório e desencarnatório estaria a grande lei reguladora e equilibradora da vida, a lei de ação-reação. A vida necessita de lastros, de experiências, de aquisições que os fatores do meio podem oferecer. Absorvemos experiência de toda a ordem, de acordo com a sintonia que manifestamos, positivas ou negativas. Assim a zona ou campo espiritual poderá estar envolvidos nas malhas de fatos gratificantes e construtivos, ou de fatos reconhecidamente depreciativos. A lei reguladora, lei de ação-reação, será precisa nas consequências como resultado do impulso de nossas atitudes. André Luiz, autor do livro Evolução em Dois Mundos, apresenta referência digna de nota, inquistações de energias profundas, no imo de nossa alma, expressando as chamadas dívidas kármicas por se filiarem a causas infelizes que nós mesmo plasmamos na senda do nosso destino, são perfeitamente transferíveis de uma vida para outra. Isso porque se nos comprometemos diante da lei divina em qualquer idade de nossa vida responsável, é lógico que venhamos a registrar as nossas obrigações em qualquer tempo,
dentro das mesmas circunstâncias nos quais patrocinamos a ofensa em prejuízo dos outros. A cada ação, seja de que natureza for, existirá sempre a proporcional reação-resposta com toda a gama de fatores subordinados a ela. Quando as ações estão guindadas no bem, as reações psíquicas se desenvolvem em gratificações no campo das emoções e sensações. Se estão relacionadas com a maldade e o desequilíbrio, as respostas estarão sempre em posições coercitivas e quase sempre acompanhadas de dores, quer físicas ou morais. Com muita precisão a doutrina espírita nos diz que a sementeira é livre, porém a colheita é obrigatória, não importando o tempo ou resposta, se imediato ou tardio. É dentro dessa lei de equilíbrio que a vida se vai construindo e mostrando nas etapas de renovações, ciclo reencarnatória, as respectivas respostas. As reações-respostas, reações kármicas, sejam de que natureza forem, representarão sempre lastros experienciais e impulsionadores do espírito. Este carregará sempre as ânsias de seus impulsos perenes em se harmonizando com as devidas e precisas leis. Nesse processo de reações kármicas, devemos considerar não propriamente uma posição determinista, porquanto ação e reação estarão sempre atados a processos de consciência, caso dos hominais, onde o uso do livre-arbítrio, reduzido nos indivíduos involuídos e ampliado no evoluídos, mostrará graus opcionais variáveis. No jogo da grande lei kármica, o desenvolvimento do bem poderá atenuar as reações-respostas de certos endividados pretéritos. O determinismo será preciso no evoluído, ausência de responsabilidade, no mais evoluído, onde o fator responsabilidade é regulador do processo consciencial, haverá as naturais variações de acordo com o grau de conhecimento. Por tudo os efeitos da lei seriam proporcionais ao grau de responsabilidade que o ser carrega. Toda resposta kármica terá de ser entendida sempre, como processo corretivo, educacional, jamais uma exigente punição. Evoluímos com as forças do bem, que tendem a dominar as forças negativas. As primeiras estão à frente retificando e orientando as segundas. O ciclo de evolução jamais será fechado, mas, sim, aberto, representando uma espiral, em constante ampliação, progredindo ao infinito, à medida que os lastros de experiências se vão adestrando e incorporando nas fontes dos impulsos do espírito. Digamos que existiria um campo impulsionador da evolução no centro da espiral que se desloca, progredindo com esta, estabelecendo um ajustado e preciso comando. Por maiores que sejam as oscilações, estariam sempre subordinadas ao campo central diretor que busca continuamente novos parâmetros. O Espiritismo, como bandeira ideal para uma filosofia de vida, oferece condições inigualáveis na formação de valores criativos que as fontes do nosso psiquismo de profundidade, espírito, podem realizar. Aqueles que penetram, com fé raciocinada, nas razões da vida, produzem e criam, tornando o homem feliz. A felicidade não está relacionada diretamente aos fatores externos que o homem vai descobrindo, mas, sim, os valores que ele vai criando. Os fatores externos são quantidades muitas vezes necessárias na composição do dia a dia da vida, porém, jamais, suplantadas pelas qualidades dos valores criativos. Os primeiros são impessoais e vagos, os segundos pessoais e autênticos, os primeiros atados ao psiquismo de superfície, os segundos estruturados no espírito. Os primeiros são reflexos do intelecto ou psiquismo de superfície, os segundos resultados da intuição ou psiquismo de profundidade. A doutrina espírita abre os caminhos da vida ampliando horizontes e mostrando as luzes do futuro promissor. Na vivência de seus conceitos, pela união e cooperação, encontramos a tão decantada harmonia de um sádio universalismo. Capítulo 1. Psiquismo humano, consciente, superconsciente e inconsciente. Do primeiro terço do século XIX até os dias de hoje, a ciência desbravou, com autênticos valores,
a maioria das funções animais. As pesquisas servem de alicerce para que a organização humana fosse entendida em quase sua totalidade. As funções relativas à circulação, à respiração, à digestão, aos componentes endócrinos, motricidade, distribuição estrutural dos ossos, ligamentos e músculos, a sensibilidade, ligadas principalmente aos revestimentos externos, pele, passaram a ser bem avaliados em suas específicas posições. As células em geral, como unidades biológicas, foram definidas pela persistência experimental e necessidade de conhecimento. O sistema nervoso foi devassado, percebidas muitas de suas estruturas como centro diretor e orientador da organização animal. Entretanto, as dificuldades atuais são imensas na compreensão dos processos psicológicos humanos que se espraiam em sendas bastante obscuras. A tendência de um entendimento holístico está se tornando realidade em face das novas conquistas biopsicológicas. Jamais compreenderemos a organização humana se não houver um estudo de totalidade, o estudo em que o particular esteja presente no todo, em que a forma seja reflexos de impulsos internos e suas funções o resultado de comandos estruturados nesses mesmos impulsos de específicas energias. Em dias vindouros, a projeção holística da natureza humana será bem aquinhoada com a mais ampla definição dos horizontes científicos no que concerne aos campos psicológicos da vida. Não mais ficaremos adstritos à zona material, única entendida pela maioria, compreenderemos as razões de um psiquismo de profundidade ou zona espiritual, ainda tão ensombreada pela ciência dos nossos dias, apesar dos seus incontestáveis valores. Abordar o psiquismo humano, sem conotação holística, é como limitar o estudo de tão interessante e importante temática. Necessitamos compreender que o psiquismo não está restrito às telas neuroniais. As telas neuronais em geral são reflexo das proposições mais profundas, de outros campos psicológicos já percebidos pelas civilizações pré-cristãs e que, do século XIX de nossa era para cá, tiveram novos impulsos enriquecendo os capítulos da psicologia, ciência da alma, com as ideias freudianas bem mais situadas com as ajustadas criações e avaliações junguianas. Anotem-se a tudo isso informações espirituais criteriosas que a doutrina espírita nos tem mostrado, com também as observações dos estudiosos espiritualistas. Para a facilidade do estudo podemos esquematizar o psiquismo humano em 3 zonas distintas: o consciente, o superconsciente e o inconsciente, apesar de representarem uma estrutura de totalidade funcional. Tanto é verdadeiro que os processos intelectivos, os impulsos anímicos e variada e imensa fenomenologia mediúnica, quando em suas respectivas atividades, se interpenetram e motivam as dificuldades avaliativas para nossas percepções. Por desfilarmos e convivermos em nossas atividades psicológicas habituais na zona consciente ou psiquismo de superfície, a maioria considera como única existente e verdadeira. São ainda percepções limitadas, próprias ao degrau evolutivo em que nos encontramos. A tríade, consciente, superconsciente, inconsciente, representará neste estudo, respectivamente, o psiquismo de superfície, com suas costumeiras ações intelectivas do nosso dia a dia, consciente, o psiquismo de percepções avançadas e que farão parte do cotidiano nos futuros milênios, superconsciente, e finalmente a zona espiritual, inconsciente, onde se encontram os arquivos e potencialidades integrais do ser. Na zona consciente, teríamos o psiquismo limitado, superficial, que apesar de tudo, ainda não temos condições perceptivas de sua integral estruturação. Na zona superconsciente, as condições seriam mais ampliadas em relação à primeira, e que estamos aguardando com a nossa nova fase evolutiva. No consciente, nosso atual intelecto, a percepção seria como de superfície. No superconsciente, nosso futuro intelecto,
A percepção seria volumétrica. Na zona consciente, os fenômenos seriam de características analíticas. No superconsciente, as características seriam sintéticas e de colorido intuitivo. No inconsciente ou espiritual estariam as fontes de todas as possibilidades psíquicas, apresentando dimensões desconhecidas, nutrindo e orientando toda a organização psicológica, ampliando-se pela absorção de toda experiência que o ser participa no desfile da vida imortal. O inconsciente ou zona espiritual, por ser zona de comando, vai se ampliando sempre diante das etapas renovatórias que as renovações propiciam. Por isso devemos considerar essa zona nobre, com a sua característica de imortalidade, de individualidade, ficando o termo personalidade para a zona física ou zona consciente, sujeita a periódicas modificações pela morte física. A zona superconsciente, por ser zona de transição, no momento atual estará, dinamicamente, mais ligada à zona do inconsciente. A zona consciente está representada por todo o arcabouço nervoso, órgãos encefálicos, medula espinhal, gânglios nervosos e expansões, e mais sistema simpático e parasimpático. É bem verdade que as conclusões psicológicas da zona consciente se fazem com a participação do córtex cerebral e seus respectivos centros nervosos. Porém, para que isso se observe, há a necessidade da participação de outras áreas das estruturas físicas nervosas. Todo o sistema nervoso, tanto cérebro espinhal, gravura 1, quanto autônomo, gravura 2, constitui um complexo sistema ainda não conhecido em seus pormenores, sendo o terreno por onde o impulso nervoso se expressa, tendo no neurônio a unidade de trabalho especializado e a reunião deles, neurônios, representa as vias de condução. Eles se entrelaçam em todos os sentidos e possibilidades, com a finalidade de levar ao organismo pelas vias eferentes ou centrífugas, o influxo vital necessário, convidando ao trabalho para a unidade orgânica. Pelas vias contrárias, isto é, as vias eferentes ou centrípetas, são traduzidas as diversas sensações com o meio, e todo o material energético desenvolvido no organismo também vai para os centros dos sistemas, pelas placas receptoras. É, portanto, às expensas do sistema nervoso que se dará a devida coordenação entre os órgãos, equilibrando suas específicas funções. Pelo sistema nervoso o organismo pode reagir de modo mais adequado às modificações do meio, mantendo a harmonia fisiológica, a fim de que as funções mais nobres do psiquismo sejam sempre preservadas em face do plano evolutivo da vida. A zona consciente representa, nesse estudo, não só as localizações encefálicas, mas também qualquer outra situação onde haja elementos nervosos que se responsabilize diretamente por um setor ou pequeno ângulo de atividade orgânica. Fica assim definido que não existe zona no organismo que não esteja diretamente ligada ao consciente, por intermédio de um ou mais centros nervosos de localização central ou periférica. Sabemos que os centros nervosos cerebrais respondem por determinados setores orgânicos, e suas lesões tornam os respectivos setores danificados. É o caso dos centros da palavra, visão, audição, centros sensitivos e motores diversos. Entretanto, um trabalho psíquico complexo exige, ao mesmo tempo, a participação de inúmeras zonas ou regiões, de modo a mostrar a importância da ação psíquica conjunta. Apesar de tudo, as ações psíquicas conscientes são mais fechadas e estanques em comparação às ações de características superconscientes. O consciente possui limites de perceptibilidade em si comparando às ações mais elásticas e ampliadas do superconsciente. A zona superconsciente, como o nome está a indicar, seria um consciente dilatado, com maiores possibilidades psicológicas, de modo a caracterizar os mais evoluídos. Apesar de suas posições funcionais se encontraram no cadinho da zona inconsciente,
como estruturas de transição já se situam na organização física, preferentemente nos lobos frontais do cérebro. Essa assertiva tem sido revelada pela traumatologia e cirurgia nervosa. A perda de pequenas porções anteriores dos lobos frontais quase nada representa de modificações na conduta e nas emoções mais costumeiras. Entretanto, a qualidade perceptiva de conjunto, a sutileza das emoções, a síntese dos pensamentos mais aperfeiçoados desaparecem como se não existissem. Estado semelhante aos homens rústicos e analfabetos, de estados intelectuais ainda reduzidos. Se levarmos em consideração a evolução do sistema nervoso, a partir dos vertebrados até o homem, traduzimos perfeitamente o lobo frontal como última das expansões e aquisições do encéfalo e, com a comprovação dos experimentos fisiopatológicos de nossos dias, não teremos outra resposta senão afirmarmos que os sentidos de síntese, próprio dos indivíduos mais avançados na evolução, como também os vagidos da intuição, seriam aferidos e manifestados nas regiões desconhecidas do lobo frontal. Dissemos a Lures que os fenômenos que se desenrolam no superconsciente são de tal complexidade sutileza que, para atingirmos seus mecanismos em detalhe, necessitamos estar situados em um plano mais evoluído, o que vale dizer numa dimensão superior. Por isso o consciente não poderá jamais perceber o detalhe do trabalho superconsciente e julgá-lo. Esclarecemos, entretanto, que a percepção superconsciente só poderá realmente expressar-se naqueles indivíduos que já ultrapassaram, praticamente, o degrau das percepções conscientes, isto é, avançarem na escala evolutiva. Nas realizações do superconsciente, além da percepção ao impulso, a necessidade de efetivação. É algo comandando o impulso de realização, na maioria das vezes transcendendo a vontade consciente que cede diante da energética que aprisiona. E às expensas do superconsciente, que os evoluídos, isto é, gênios, cientistas notáveis, artistas bem classificados, os justos integralizados, conseguem aprender as correntes psíquicas superiores, nos grandes arremessos do pensamento, o material necessário que lhes veio na forma de inspiração na composição de seus notáveis trabalhos. Por este processo é que sentimos Dante a criar as páginas da Divina Comédia, Pasteur a desbravar o campo científico, dando-lhe nova orientação, Beethoven a compor ao mundo da música a incomparável sonata ao luar, e Castro Alves envolta num turbilhão de rimas e inéditos pensamentos. A zona do inconsciente aparece no cenário científico após as ideias freudianas e junguianas, embora as civilizações indiana, chinesa, egípcia, seguindo-se a grega, já conhecessem muitas de suas manifestações como sendo de origem espiritual. Os fenômenos desses jaez pertencem à alma ou ao espírito. As revelações desses eventos se encontram nos Vedas e Upanishads, no livro tibetano dos mortos, nas proposições herméticas, nos conceitos de Buda e Lao Tse, e com bastante harmonia e equilíbrio na filosofia pitagórica. Na própria Grécia, dois grandes filósofos, Platão e Aristóteles, compõem notáveis ideias traduzindo fatos da zona inconsciente. Platão foi um precursor das noções do inconsciente, chegando mesmo a encarar temas que se confundem com a psicanálise de nossos dias, facilmente expostas em seus diálogos. Refere-se aos instintos e desejos como forças profundas da alma, onde o mecanismo sexual aflora, e se apresenta, com fortes tintas, no colorido diário da vida. Alude às questões dos sonhos e fantasias, esclarece o mecanismo da censura, no jogo do psiquismo, de modo tão preciso que pensamos que as suas ideias ainda não foram interpretadas e estudadas na totalidade. A concepção platônica é altamente instrutiva, sintética e sem dificuldades de uma análise intelectualista. É verdadeiramente inspiradora e concebida numa consciência avançada e mais evoluída, de modo superconsciente.
Na psicologia junguiana, o pensamento platônico é parte integrante de alguns de seus mecanismos estruturais. Aristóteles percebeu o valor da catarse mental quando estudava as emoções da alma humana. Afirmava que as tragédias gregas, resultado de um fluxo de emoções dramáticas, substituía os atos destruidores e antissociais por um lado e, pelo outro, efetuava a drenagem das emoções através da piedade e do medo. Com esses conceitos, abordou a razão de ser do poder criativo das artes. Muitos outros filósofos, em diferentes épocas, contribuíram para a fixação da ideia do inconsciente, como, também, os pesquisadores do hipnotismo, Mesmer, Charcot, Berem, Liebald, Braid, e, mesmo, o próprio Freud no início de suas pesquisas. Inegavelmente cabe ao Freud ter sido o verdadeiro pioneiro das manifestações do inconsciente e, como tal, o fundador da psicologia profunda. Foi o primeiro a transformar a nossa esfera interior e ver que as energias da alma são deslocáveis. A obra de Freud foi a retomada de fundamentos, o desbravamento de novo terreno experimental, a grandiosa ampliação dos campos de ação do inconsciente, uma ideia nova, quando nasce, desperta a geração que lhe pertence, proporcionando melhor penetração dos conceitos e postulados. Freud, fundamentando a maioria dos impulsos do inconsciente no sexualismo, não teve a ideia proposital de atingir tamanho alvo. Não há dúvida de que o sexo participa de uma série de fatores psicológicos, mas não é o senhor das atividades psíquicas. Ele é realmente um dos lastros do espírito, nascendo da evolução, é grande cooperador, mas tem seus limites. Apesar de pioneiro, e ter deslocado o véu da alma, Freud deixou muitos espaços vazios que a moderna psicologia tem a obrigação de preencher para que a futura humanidade possa abrigar-se melhor das moléstias psíquicas, mais arrasadoras e infinitamente mais perigosas que as doenças orgânicas degenerativas. Necessitamos acabar com a trivial ideia de que o inconsciente é a consequência da zona consciente, um fosso onde existem paixões, baixezas, vulgaridades, barbaridades e crimes. Ele é também a fonte da beleza, das artes, das ciências, adquiridas pelas experiências pretéritas e, ainda mais, a bigorna onde o martelo constante das dores consegue transformar o satânico em angelitude. Foi realmente Jung quem cultivou e ampliou essas ideias de um inconsciente rico, complexo e carregando dentro de si próprio os fatos da história da humanidade. É com Jung que a psicologia passa a ter um sentido apropriado, mais bem elucidando os problemas do psiquismo profundo que aflige o homem inquieto. Em nosso entender, a psicologia de Jung forneceu-nos as bases da ciência espiritualista de nossos dias. Foi Jung que melhores dados colheu da energética do inconsciente. Em estudando o associacionismo nas palavras indutoras e induzidas, definiu o despertar do conteúdo emocional e melhor apreciou os complexos elaborados na zona inconsciente. Com isso demonstrou existir significação para todos os sintomas, inclusive os psicóticos, onde, hoje, buscando explicações do mecanismo palingenético ou reencarnatório, encontramos um sentido bem mais logicado e melhor definido. Jung percebeu essas ideias quando falava de seus arquétipos como profundas raízes num psiquismo coletivo a fornecerem a energética em manifestações na zona consciente. Para entendermos as energias do inconsciente ou do espírito, procuremos esquematizá-lo dividindo em zonas representativas como reais campos energéticos a refletir em dimensões diversas em entrelaçamento, apesar de guardarem suas respectivas potencialidades. Assim, poderemos figurar uma circunferência com outro e tantos círculos internos, como que limitando zonas. No centro da circunferência estaria a região quintessenciada, mais purificada, e na periferia as regiões mais densificadas, praticamente acoladas à zona física ou material. Desse modo os campos de energias espirituais, pelas suas variações,
mostram uma sucessão de dimensões, onde as mais categorizadas se encontram no próprio centro ou bem próximo dele, e as demais, representando campos mais densificados, a se localizarem na periferia. Se juntarmos todos esses campos, numa tentativa de mostrá-los topograficamente, podemos nomeá-los do centro do espírito até a organização física do ser, do seguinte modo: 1. Inconsciente puro. 2. Inconsciente passado ou arcaico. 3. Inconsciente atual ou presente. 4. Corpo mental. 5. Perispírito. 6. Duplo etérico. 7. Corpo físico. A gravura 1 nos dá algumas informações, porquanto será muito difícil traduzir a variedade de dimensões que as respectivas zonas representam. As zonas energéticas, por serem campos vibratórios, estaria muito além do tempo e do espaço, campos dimensionais. Porém, a fim de tentar situar essas emissões de energia é que nos valemos do esquema. Os espaços na apresentação esquemática não traduzem a importância da zona ou campo, mas, no centro estaria o ponto máximo do psiquismo, e no último círculo, o da periferia ou zona física, a zona mais limitada, psicologicamente falando. Inconsciente puro, a zona do inconsciente puro, como centro da organização psíquica, e, como tal, dos impulsos e comandos da vida, seria uma região mais apurada do espírito. Deste centro emanam forças específicas, para nós desconhecidas, a envolverem a totalidade da psique com sua poderosa dinâmica. Este centro criativo seria o fator que iluminaria os departamentos dos instintos, afastando o ser humano da animalidade, comandando e solvendo os problemas que traduzem óbices para a evolução. Na rede dinâmica das forças criativas do inconsciente puro, a inteligência se alarga e se projeta nas sendas do bem, o desejo se equilibra. A memória registra com harmonia, e a imaginação cria com pureza os mais excelsos matizes e as mais belas construções. Essas energias puras representam um verdadeiro departamento de controle sobre essas atividades psíquicas. Nesses departamentos devem estar as ações de censura, que nossa mente a cada momento nos mostra. Seria semelhante ao que Freud percebeu e denominou de superego da consciência. Um censor deverá pertencer às zonas puras e cristalinas, no inconsciente, e não no consciente como queria Freud. O inconsciente puro estaria constituído de elementos energéticos a desenvolverem suas atividades em vibrações aprimoradas, utilizando zona dimensional impossível de ser aquilatada e definida por nossa corriqueira percepção. O inconsciente puro assemelhar-se ao que Platão entendia por ideia, termo que não deve ser confundido como simples resultado da projeção de nossa mente. A ideia platônica é a causa universal, e a visão e conhecimento de uma realidade suprema, representando um avançado subjetivismo sem possibilidade de avaliação dentro dos conceitos de espaço, tempo e ritmo. Seria por excelência, a energia criativa em seu mais alto grau de perfeição. O inconsciente puro, centro espiritual, seria uma área inatingível, impenetrável, como uma barreira que não deseja ceder e não necessita abrir suas comportas. Seria a presença cósmica no eu, abrigando os impulsos divinos da evolução, como se tudo lá existisse de um incontável pretérito a buscar realizações futuras, sempre mais expressivas. Cada ser contém também o que será, a forma que deve chegar, contém o germe de todo o universo, não ocupa, não é o todo, mas nele se converte sucessivamente. Pietro Baldi, será que essa região espiritual, pela sua quintessenciada dimensão, estará relacionada às leis divinas, onde nos encontramos mergulhados? Não seria esse campo de energias purificadas verdadeira janela por onde as projeções divinas nos abastecem e nutrem? Não seria essa dimensão central a responsável pelo impulso evolutivo que a individualidade vai varando o infinito com sua imortalidade?
As antigas filosofias faziam referência a esse centro de vida que cada ser abarca. Entendiam como energia de excelsa pureza, imagem e semelhança da energia universal, uma unidade transcendente contendo todas as forças existentes. Heráclito denominada essa potente unidade de Logos e Plotino definia como o trazer. O tal dos chineses seria a expressão dessa transcendente integração. O inconsciente puro traduziria um campo sustentado pelos impulsos divinos, um estuário acolhedor dos